Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e junto com as professoras Cláudia Raquel e Jane Araújo, estou produzindo essas videoaulas sobre o GeoGebra com um enfoque para a álgebra vetorial. Essa é a nossa sexta aula e nela eu vou mostrar para vocês produto vetorial, produto misto, ângulo, cálculo de determinantes. Tudo isso usando o GeoGebra. Bom, continuaremos trabalhando com os comandos via campo de entrada. Então as operações que nós vamos ver com os objetos são produto vetorial, onde A vai ser um vetor resultante da operação com o vetor V e U. Observe que o símbolo que vai aparecer no GeoGebra é aquele com um X dentro de uma circunferência. Tá? Nós vamos ver como traçar um plano, dados 3 pontos não colineares, e aí o comando é plano. Então nós vamos colocar lá uma identificação para o plano, no caso aqui eu estou adotando π igual a plano, e entre parênteses os 3 pontos que vão ser a referência para a construção desse plano. Caso a gente não tenha os 3 pontos, nós vamos achar ou calcular esses pontos para assim podermos traçar o plano. Um outro comando que nós vamos rever, porque nós já vimos em uma outra videoaula anterior, é ângulo. Só que dessa vez nós vamos ver o ângulo entre vetor e plano. Aqui tem um detalhe importante, porque não existe no GeoGebra o comando direto para calcular o ângulo entre um vetor e um plano. Então, nós vamos usar o recurso de calcular o ângulo entre um plano e uma reta. Então, a partir do vetor, nós vamos traçar a reta que contém aquele vetor, ou o representante, um dos representantes daquele vetor, e aí nós vamos calcular o ângulo entre essa reta e o plano. Depois nós vamos ver, dentro daquela concepção de usar o GeoGebra para nos ajudar nos cálculos, né, como que é feito para se obter o cálculo do determinante, né, de uma matriz 2×2 e de uma matriz 3×3. Os exemplos que eu vou trazer aqui são de matriz 2×2. Mas é importante observar, então eu estou adotando ali a seguinte notação. N, que vai ser um número natural, igual a determinante, e aí entre parênteses, nós vamos colocar a matriz da qual nós estamos calculando o determinante. Se é uma matriz 2×2, nós vamos colocar entre chaves, e dentro dessas chaves, mais 2 conjuntos de chaves com 2 números cada uma. Né? Então, ali R e S, P e Q. Então, observe que essa estrutura precisa ser observada. Tá? E no caso de uma matriz 3×3, estou colocando ali K igual a determinante é o comando do GeoGebra. Aí, os parênteses. E dentro do conjunto de chave que representa a matriz, 3 grupos de chaves, cada uma com 3 números, que são os elementos da matriz, tá? De cada uma das linhas da matriz. Então, N, MP é um conjunto, QRS, outro conjunto, TUV, outro conjunto. É muito importante que esses elementos que compõem as linhas da matriz estejam entre chaves e esses grupos separados por vírgula, ok? E por último, nós vamos ver como achar o módulo ou a norma de um vetor. Nós vamos usar uma função do GeoGebra chamado ABS ou Absolute, só que neste caso nós vamos usar essa função Absolute a partir de um parâmetro que é um vetor. Então, no caso ali, o V é um vetor e o N é o resultado do módulo ou da norma desse vetor. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro exemplo.
dados dois vetores, U, 1, 1, 1 e V, menos 2, 0 e 2, realizar a operação, né, do vetor, achar o vetor K igual ao produto vetorial de U por V. Muito bem, então vamos pegar aqui. Nós estamos aqui com o GeoGebra 3D e vamos então colocar os vetores. Vamos entrar com os vetores. Vetor U igual 1, 1, 1. Por que eu não estou entrando com o comando vetor? Porque quando eu tenho uma letra minúscula no GeoGebra igual a um conjunto de pares, de ordenadas, né? Eu tenho, o GeoGebra já identifica isso como um vetor. Então eu já tenho ali colocado o meu vetor. Tá com o meu vetor U, ok? Então estamos vendo ele ali. Vamos entrar agora com o próximo vetor. V igual a menos 2, 0 e 2. Já tenho o meu outro vetor colocado. Já está aqui. Agora eu quero fazer o produto vetorial. Então, K é o meu vetor resultante, vai ser igual a U, produto vetorial. Então eu venho aqui nesse símbolo alfa, clico nele e vou localizar o produto vetorial. Ele é esse símbolo aqui, ó, produto vetorial, que é uma circunferência com o X no seu interior. Então, o produto vetorial V. Está aqui já então construído o produto vetorial. Então, nós sabemos que o produto vetorial ele é um vetor ortogonal aos vetores do qual ele se baseou para ser construído. Então vamos voltar lá na apresentação. Então nós temos aqui, o vetor K é ortogonal aos vetores U e V. Havendo um plano π que passe pelos vetores U e V, o vetor K será ortogonal a esse plano. Então vamos aproveitar a nossa construção e vamos fazer aqui, vamos tentar traçar um plano que passe por U, pelo vetor U e pelo vetor V. Então, vou dar o nome, abrir aqui os meus símbolos, vou pegar o caractere π e vou fazer π igual a plano e vou entrar com os três pontos do plano. Como que eu vou localizar? Sendo que eu não informei, ou no GeoGebra não estão aí os pontos para eu entrar. É muito simples. Como eu sei que eu vou precisar de 3 pontos, o primeiro ponto eu sei que é o ponto de origem, 0, 0, 0. Porque todos os vetores que estão representados aí no GeoGebra, eles começam, tem a sua origem no ponto 0, 0 e a sua extremidade em um ponto que está definido pelas coordenadas dos vetores. Então, o primeiro grupo que eu vou informar de coordenadas, ou do primeiro ponto, vai ser ponto 0, 0 e 0. Vou separar esse grupo por vírgula e vou abrir mais um parênteses para o segundo ponto. O segundo ponto, eu vou entrar com as coordenadas do vetor U, que na realidade é o extremo do vetor U, porque a origem foi no 0, 0, o extremo é no 1, 1, 1. E o terceiro ponto, eu vou colocar a extremidade do vetor V. A origem do vetor V é o 0, 0, 0 e a extremidade é menos 2, 0 e 2.
Então, Enter. Pronto, o GeoGebra já traçou para mim um plano que vai conter esses dois vetores, U e V. Veja, assim fica fácil de eu ver, olha, eu tenho o plano e aqui eu consigo ver que esse plano passa pelos dois vetores, correto? Eu posso até conseguir visualizar de uma maneira mais fácil que o vetor K está num ângulo que aparentemente é perpendicular ao plano que contém esses vetores. Agora eu quero usar o GeoGebra para me informar qual que é esse ângulo. Só que, como eu informei anteriormente, eu não consigo medir o ângulo entre um vetor e um plano. Então eu vou traçar uma reta R. Então aqui eu vou usar o comando reta, sendo que o ponto de origem dessa reta é a origem dessa minha representação do espaço, que é o ponto 0, 0, 0. Por que é o 0, 0, 0? Eu vou usar o vetor K. Então, o vetor K ele tem as coordenadas 2, menos 4 e 2. O ponto de origem dele é 0, 0, 0. Então, eu já defini ele aqui, ó, já coloquei. Agora, o outro ponto é o extremo do vetor. Qual que é a extremidade do vetor K? 2, menos 4 e 2. Então, consegui, olhando para o vetor K, os dois pontos necessários para eu traçar a reta. Pronto, já tracei a reta. Ela está aqui. Observe que essa reta, o vetor K está contido nessa reta, né? Então ela define a direção do vetor. E agora, como eu tenho um plano e eu tenho o vetor K e a reta que contém esse vetor, eu consigo calcular o ângulo alfa, que é igual ao ângulo entre o plano π, e aí eu tenho que olhar aqui de novo para pegar o caractere π, e a minha reta R. Então eu tenho aqui já calculado o ângulo, podemos olhar assim. Aqui nós temos o ângulo, tá aqui, o ângulo alfa. Eu vou até mudar a propriedade dele, vou colocar ele numa cor mais fácil da gente identificar, vou colocar ele um vermelho mais intenso. Olha lá, eu tenho então o ângulo alfa formado entre o plano e a reta que contém o vetor K. Então aí nós podemos ver que é um ângulo de 90 graus, ok? Vamos então para o segundo exemplo. Calcular produto vetorial entre os vetores U e V para U sendo, né, o U é igual a 5i mais 4j mais 3k e o vetor V é o I mais K. Então, a partir dessas informações, nós podemos saber que o vetor U tem as suas coordenadas 5, 4 e 3 e o vetor V 1, 0 e 1. A forma algébrica, né, de se achar esse produto vetorial é achando esses determinantes. Só que nós vamos utilizar o GeoGebra para calcular o determinante. Então vamos ver aqui, pegar a janela do GeoGebra. Vamos colocar o vetor U igual 5, 4 e 3. Já colocamos esse vetor, vamos reduzir um pouco a visualização para que nós possamos vê-lo por inteiro. Vamos colocar o vetor V
que é 1, 0 e 1. Tá aqui. E agora nós vamos calcular K. Vamos fazer direto, né? O produto vetorial com V. E aí nós temos ali as coordenadas, 4, menos 2 e menos 4. Só que agora, vamos voltar à nossa apresentação, o que eu preciso é calcular esse determinante. Então, como que nós fazemos isso? Olhando para o GeoGebra, ou usando o GeoGebra. Eu vou colocar aqui N, que vai ser ou vou colocar até um det, que eu vou colocar determinante, né? E aí eu vou digitar o comando, ó, determinante. E agora eu preciso informar a matriz. Lembrando que a matriz ela tem que estar entre chaves. Como aqui é uma matriz 2 por 2, eu tenho uma chave inteira para a matriz e dois conjuntos de chaves, um para cada grupo, para cada linha. Então eu vou colocar aqui no primeiro grupo os valores 4 e 3 e 0 e 1. Então vamos voltar aqui, 4,3 e no segundo 0,1. Então o determinante deu 4. Observe que deu certinho com o valor já calculado. Qual que vai ser então a segunda coordenada? Então eu posso clicar duas vezes em cima do comando na janela de álgebra e alterar essa informação aqui. 5 e 3, 1 e 1. 5 e 3, 1 e 1. O determinante deu 2, lembrando que pela fórmula é menos o determinante, então fica menos 2. E vamos entrar agora com o último conjunto. 5 e 4, 1 e 0. 5 e 4, 1 e 0. Valor do determinante, menos 4. Então, menos 4. Observe, então, que foi possível, pelo comando determinante, localizar ou calcular, né, esses determinantes aqui para poder acharmos, então, como é feito algebricamente o produto vetorial entre dois vetores. Vamos, então, para o nosso terceiro exemplo. E aqui a resolução que nós vamos fazer é para qual a área do triângulo cujos vértices são os pontos P1, 1 e 1, Q2, 3 e 3 e R, 4, 1 e 2. Agora eu vou ficar indo ao GeoGebra e voltando com mais frequência para que a gente possa executar todos esses passos. Então primeiro eu vou colocar os pontos no espaço. Então, ponto P, pronto, já foi colocado. O ponto Q, 2, 3, 3. Já foi colocado. E o ponto R, 4, 1, 2.
ponto R, ele ficou pequenininho aqui, eu vou reduzir então um pouco a minha área de visualização. Ok, já estou com todos os pontos visíveis. Estamos visualizando todos eles. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Agora, eu vou fazer os vetores U igual a PQ e V igual a PR. Como que eu vou fazer isso? U é o Q menos P. Tá aqui então, U é o vetor Q menos P. E o vetor V é R menos P. Então já temos aqui os dois vetores. Agora nós vamos fazer K igual ao produto vetorial de UV. O produto vetorial com V. Já achei, então, aqui o meu vetor K. Vamos reduzir mais um pouquinho aqui. Pronto. Eu vou agora achar a norma de K. Com isso, eu vou achar a área do paralelogramo. Só que agora eu vou usar o comando do GeoGebra, tá ok? Vou criar um nome, uma variável norma de K, que vai ser igual a ABS de K, comando absoluto de K. Então eu tenho aqui em cima o valor aproximado, 8,06. Muito bem. Mas aqui eu tenho um valor que não é a maneira como eu costumo visualizar matematicamente. Então vamos construir um texto onde a gente possa visualizar isso. Vou clicar em texto. Nós já fizemos isso na videoaula anterior e eu vou usar a fórmula LaTeX para isso. Então eu vou entrar com dois símbolos e vou colocar aqui, que é o símbolo para norma, né, de K, que vai ser igual a raiz quadrada SQRT. E aí vou colocar a chave. Eu quero raiz quadrada de quem? Do objeto K, que é o vetor que eu já coloquei. Só que não é do vetor. Primeiro, eu quero aqui o x, o valor x de K, elevado ao quadrado. Quanto que vale x de K? 2 ao quadrado vale 4. Então, o que mais que eu quero? Mais. Agora, de novo, eu quero K. Só que eu não quero o K. Então, eu coloco o objeto K dentro do quadrinho, desse retângulo. Eu vou editar. O que eu vou querer agora? O Y de K ao quadrado. Quanto que vale o y de K? Vale 5. Ao quadrado, 25. Então, agora, de novo, fora do retângulo, mais, de novo, vou colocar o objeto K, só que agora não é, de novo, vetor K, mas a componente Z desse vetor, Z de K elevado ao quadrado. Ele vale menos 6 ao quadrado, 36. Então, aqui eu já tenho a visualização. Vou colocar duas barras para ter uma quebra de linha.
e vou de novo digitar agora o resultado total. Então, módulo ou norma de K vai ser igual a raiz quadrada, SQRT, de tudo aquilo que eu já tenho ali. Do objeto K, que não é o objeto K que me interessa, mas sim o x de K ao quadrado, mais o y de K ao quadrado, mais o z de K ao quadrado. Observe que está tudo dentro de um único retângulozinho. Em cima nós tínhamos 3 retângulos, eu coloquei um para cada componente, x de K, y de K e z de K, e aqui está tudo direto, numa única linha, porque eu quero agora a operação, o valor da operação. Aqui eu queria ver cada um dos componentes e agora eu quero o resultado. Por isso que eu coloquei tudo numa única linha. Então vou dar OK. Não apareceu na janela de álgebra. Por quê? Porque o texto ele aparece como um objeto complementar. Então, clico com o botão direito na janela de álgebra, objetos auxiliares, e agora sim aparece aqui. Então veja, aquela norma de K, cujo resultado deu 8,06 aproximadamente, na realidade é raiz de 65. O que me interessa aqui, como nós vimos, é achar a área do triângulo, que na realidade é a metade da área do paralelogramo. Então, com isso, é só nós fazermos raiz de 65 dividido por 2, ou a norma de K, que é 8,06 arredondado, dividido por 2, então 4,03 se eu quiser ter um valor aproximado. Se não, raiz quadrada de 65 sobre 2, e aí eu posso racionalizar, tentar reduzir isso daí, tá ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitado, e lembrem, nesse caso também nós estamos usando o GeoGebra para conferir resultados de operações que nós estamos fazendo algebricamente. Bons estudos!